meditação da palavra do Senhor. Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra, pedir que o Senhor, através dela, Senhor, esteja nos dando instrução, trabalhando o nosso coração, mostrando a tua graça, a tua misericórdia, Senhor Deus, na preservação do teu povo, Senhor Deus, de uma semente, Senhor Deus, santa em Cristo Jesus. Fica conosco, Senhor Deus, fala ao nosso coração através da tua palavra, nos dá um entendimento, Senhor Deus, dela, e nos faz ver, ó Pai, a glória, Senhor Deus, de Deus nela, a sua misericórdia, a sua bondade e a sua boa mão sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Abacuque. E nesse tempo estaremos fazendo algumas pregações em cima dos profetas menores. Nós gostaríamos de começar com Abacuque. Hoje nós vamos dar uma visão geral do livro. Vamos falar da situação de Israel naquele tempo, vamos entender o que estava acontecendo ali no momento em que o profeta produz esse seu clamor aqui, e a partir daí vamos ver o que Deus vai falar ao nosso coração através da palavra do Senhor. Hoje, como eu falei, eu quero dar uma visão geral, e a gente poder ter uma ideia do contexto em que Abacuque e Israel viviam. Eu vou ler do verso 1 ao verso 4, que é o início do livro de Abacuque. Nós vamos ver que ele é um diálogo entre ele e Deus. Ele faz alguns questionamentos diante do Senhor e o Senhor o responde. E a linguagem que ele usa aqui é um questionamento, não é um questionamento vão, mas é alguém que quer entender a vontade de Deus e entender aquilo que Deus está fazendo no meio do seu povo, a obra que ele está executando. Diz assim a palavra do Senhor: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-me-ei violência e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, a contendas e o litígio se suscita. Porque por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai maravilhai-vos e esvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Porque eis suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se das moradas que não são suas. Eles são paverosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros que os leopardos, mais ferozes do que os lobos. Ao anoitecer, são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como a água se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objetos de seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terras tomam. Então passam como passa o vento, e fazem-se o culpado estes cujo poder é o seu Deus. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos. O Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, tolera os que procedem perfidamente? Te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele.
Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe. A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na rede varredura. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredura. Porque por elas enriqueceu sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará, por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Queridos, antes de nós começarmos a falar do livro de Abacuque, e aqui no livro de Abacuque nós temos um diálogo, e é interessante esse diálogo, porque Abacuque ele questiona Deus em algumas coisas e Deus responde. Mas em momento algum, o questionamento dele é um questionamento pecaminoso, né? Ele está vendo aquelas coisas ali, como nós vamos perceber aqui, ele está vendo a iniquidade, está vendo a opressão, e aqui, nesses primeiros versos, ele está falando de Israel, está falando do povo de Deus, do povo da aliança, o povo que foi separado para ser uma luz nesse mundo, um povo que foi separado especialmente com o propósito de mostrar e refletir a graça de Deus, pela sua misericórdia, de querendo salvar aqueles homens que por causa da queda, por causa do pecado, se desviaram completamente de Deus e por isso trouxeram a ira e o juízo de Deus sobre eles. Como nós vemos isso na história ali de Gênesis, o povo que Adão que peca, o povo se desvia, agora nasce em pecado e começa o pecado a cada dia mais aumentar, e você vê ali, juntamente com a semente santa, a semente de Adão e a semente da serpente, a gente pode dizer assim, os filhos de Deus e os filhos do maligno, e o pecado começa a aumentar, e o Senhor, já desde aquele momento, ele começa a separar um povo para si. Israel representa esse povo de uma forma bastante pontual, e é desse povo que Abacuque está falando, é desse juízo que veio sobre o povo de Deus. Ele queria entender o que estava acontecendo. Vamos abrir aí Deuteronômios capítulo 7. O livro de Deuteronômios é um livro que é escrito como uma repetição de toda a lei, tudo aquilo que nós vemos nos outros livros do Pentateuco. E é um livro que ele é escrito como uma preparação para a entrada na Terra Prometida. E lá no capítulo 7, no verso de 1 a 11, nós vemos ali, nós estamos vendo aqui algumas admoestações com relação ao pacto que Deus faz com o seu povo. Ele diz assim: quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra qual passa a possuir, e tiver lançado muitas nações diante de ti, e aí ele cita essas nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás, não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, pois eles fariam desviar, verso 4, teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Porém, assim lhes fareis: derrubarei seus altares, quebrarei suas colunas, cortarei os seus postes de ídolos, e queimarei as suas imagens de escultura. Percebam que o povo de Deus, ele tem aqui um propósito evangelístico e um propósito de juízo também. Israel era a vara de Deus sobre as nações, sobre essas nações, e ela deveria refletir a santidade de Deus, a justiça de Deus. O verso 6 ele diz assim: porque tu és povo santo do Senhor, o Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. E aí ele fala: não vos teve afeição, nem vos escolheu porque fosse mais numerosos do que tu, do que qualquer povo, pois eras o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e cumprem os seus mandamentos. Então nós estamos vendo aqui o povo, antes de entrar na Terra Prometida, o Senhor, através do livro de Deuteronômio, de Moisés e de Josué, confirmando a aliança que foi feita com Abraão, e que é indício, ou seja, sinal lá do Éden, em Adão, por causa do pecado do homem, porque o homem se desviou.
E o Senhor, na sua graça, na sua misericórdia, Ele quer separar um povo para ser aquilo que realmente Ele tinha antes da queda determinado. Era isso que Adão viveria e toda a sua descendência, em eterna comunhão com Deus, na presença de Deus, gozando das coisas desse mundo, em aliança com o Senhor e em santidade. Então, antes de eles entrarem na terra prometida, Josué reafirma esse pacto de Deus com o seu povo. Abra lá, Deuteronômio capítulo 26. Eles seriam um povo próprio do Senhor, um povo diferente, um povo que chamaria a atenção das outras nações para Israel, em que o Evangelho seria difundido e a graça de Deus seria manifestada a partir da vida do povo de Deus. Lá nos versos 16 a 19, nós vemos o fundamento e a base desse pacto, que era a obediência. Olha o que ele diz: hoje o Senhor teu Deus te mandou cumprir esses estatutos e juízos, guarda-os, pois, e cumpres de todo o teu coração, de toda a tua alma. Hoje fizeste o Senhor declarar que será por Deus, e que andarás nos seus caminhos, e guardarás os seus estatutos, os seus mandamentos e os seus juízos, e darás ouvido à sua voz. E o Senhor hoje te fez dizer que lhe serás por povo próprio, como te disse, e guardarás todos os seus mandamentos, para assim te exaltar em louvor, renome e glória sobre todas as nações que fez, e para que sejas povo santo ao Senhor teu Deus, como tem dito. Então percebam que esse pacto que Deus faz com esse povo, ele está sustentado, baseado na obediência às ordenanças. E era isso que caracterizava o povo como povo de Deus, a lei de Deus, a diferença deles, a maneira como eles viviam, caracterizavam essa aliança, esse pacto que Deus fez com o seu povo por meio da lei, baseado na obediência. Mas nesse pacto eram previstas as consequências da quebra da lei de Deus. Lá no capítulo 29 de Deuteronômio, nos versos 24 a 29, nós temos assim: isto é, todas as nações dirão. O capítulo 29, ele começa assim: são essas palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que era com eles Horebe. Chamou Moisés a todo Israel e disse: tendo visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito, perante vós, a Faraós, a todos os seus servos, a toda a sua terra, as grandes provas que os vossos olhos ouviram, os sinais e grandes maravilhas, porém o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. E aí ele vai falar: 40 anos os conduzi, e vai mostrar que a base dessa aliança está na obediência. Guardai, pois, verso 9, as palavras dessa aliança, e cumpri-as, para que prospereis em tudo o que fizerdes. E lá nos versos 24 a 29, nós vemos aqui as consequências profetizadas do desvio do povo de Deus. Olha o que ele diz: isto é, todas as nações dirão: por que o Senhor fez assim com esta terra? Qual foi a causa do furor de tamanha ira? Então se dirá: porque desprezaram a aliança que o Senhor Deus de seus pais fez com ele, quando os tirou do Egito, e se foram e serviram outros deuses e os adoraram, deuses que não conheceram e que ele não lhes havia designado, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra esta terra, trazendo sobre ela toda a maldição que está escrita nesse livro. O Senhor os arrancou com ira de sua terra, mas também com indignação e grande furor, e os lançou para outra terra, como hoje se vê. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Percebam que aqui já havia previsto, Deus já havia previsto o juízo que viria sobre Israel por não ter guardado a aliança que Deus fez com seus pais. Mas dentro dessa previsão existia também uma previsão de graça e misericórdia. Olha o que diz o capítulo 30, os versos de 1 a 14. Quando, pois, todas essas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se recordares delas em todas as nações, para não te lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus tu,
teus filhos de todo o teu coração e toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo, e todos os povos entre os quais havia espalhado o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus e tomará de lá. O Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que teus pais. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, para que vivas. O Senhor teu Deus porá todas essas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguiram. De novo, pois, darás ouvidos à voz do Senhor, cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto da tua terra, e te beneficiará, porquanto o Senhor tornará a exaltar em ti, para te fazer bem, como exultou em teus pais. Se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os mandamentos e seus estatutos, escritos neste livro da lei, se te converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e de toda a tua alma, porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiadamente difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizeres quem subirá para nós aos céus, que não o traga e não o faça ouvir, para que o cumpramos. Nem está além do mar para dizeres quem passará por nós além do mar, que não o traga e não o faça ouvir, para que o cumpramos. Pois essa palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para o cumprires. Percebam como aqui o pacto que Deus fez com o seu povo estava previsto que eles iriam se desviar e que o Senhor iria discipliná-los, mas a sua misericórdia iria alcançá-los, iriam trazê-los de volta. Paulo usa esse texto lá em Romanos capítulo 10 para dizer assim: se com a boca confessares a Jesus e creres de todo o teu coração, serás salvo. Essa promessa lá no Novo Testamento está sendo apresentada aqui para nós. Por que fazer essa introdução no livro de Abacuque? Porque Abacuque é um profeta que profetiza para a casa de Israel, mais especificamente para a casa de Judá. Percebam como o livro se inicia. Abacuque é chamado de profeta, sentença revelada ao profeta Abacuque. Alguns dizem que ele foi nomeado para um exercício de um cargo oficial, como capelão do Palácio de Jerusalém. Nós não temos muitas informações a respeito de quem era Abacuque, a não ser essa. Quem eram seus pais, qual era a sua origem. Mas nós podemos dizer, segundo a Escritura e segundo dados históricos, que Abacuque se situa como profeta no último quarto do século 7. Mais ou menos ele é contemporâneo dos profetas Sofonias, Jeremias e Naum, que profetizaram no período do reinado do rei Josias. Abacuque, mais especificamente, ele exerce o seu ministério lá no reinado de Jeoaquim, que foi o 18º rei de Judá, filho de Josias. Abacuque exerce o seu ofício profético no mesmo período que Jeremias. E como indício marcante desse momento, do momento que Abacuque exerce o seu ministério, nós temos o verso 6. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Abacuque ele está profetizando um momento antes do desterro babilônico, ali no reinado de Jeoaquim. A data que se dá a esse período é um período entre 625, quando o pai de Nabucodonosor, o nome dele é Nabopolassar,
tomou o trono da Babilônia e deu início à ascensão de um novo império babilônico. E a data mais recente seria 598, logo antes do ataque da retaliação de Babilônia contra Judá nos dias de Joaquim. Abram aí 2 Reis, para nós nos situarmos e nós vermos como foi o reinado de Joaquim. 2 Reis, capítulo 23, do verso 36 em diante, ele diz assim: tinha Joaquim a idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Zebiba e era filha de Pedaías de Ruma. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo tudo o que fizera a seus pais. Nos dias de Joaquim, subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra ele, e por 3 anos ficou seu servo. Então se rebelou contra ele. Nesse período que Abacuque profetiza, enviou o Senhor contra Joaquim bandos de caldeus e bando de sírios e moabitas dos filhos de Amon. Enviou-os contra Judá para os destruir, segundo a palavra que o Senhor falara pelos profetas, seus servos. Verso 3: com efeito, isso sucedeu a Judá por mandato do Senhor, que o removeu da sua presença, por causa de todos os pecados cometidos por Manassés, como também por causa do sangue inocente que derramou, com o qual encheu a cidade de Jerusalém. Por isso o Senhor não o quis perdoar. Quanto aos mais atos de Joaquim, a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Descansou Joaquim com seus pais, e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. O rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei da Babilônia tomou tudo que era dele, desde o ribeiro do Egito até o Eufrates. Se nós vimos no capítulo anterior, no capítulo 23, nós vamos ver o reinado e a deposição de Joacás, e ele é deposto, e Joaquim assume o trono no seu lugar. E quem faz isso? O Egito. O Egito, ele exerce esse poder ali sobre Jerusalém. Jerusalém está num momento bastante difícil, cercada pelos seus inimigos. É um momento complicado, porque Israel já tinha sido levado cativo pela Síria, já tinha sido dizimada e destruída. E muitos foram levados para uma cidade, a Síria, e alguns foram deixados, e os que foram deixados começaram a viver juntamente com povos estrangeiros, assírios, que foram colocados naquele lugar. E nesse momento, ali em Israel, a idolatria, ela se torna algo reinante no meio do povo de Deus. Isso já vinha acontecendo de muito. Se a gente abrir Jeremias capítulo 22, abram aí, nós vamos ver o profeta Jeremias falando, profetizando contra Joaquim. Jeremias capítulo 22. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Dos versos 1 a 9 e dos versos de 13 a 23. Olha o que ele vai dizer. Assim diz o Senhor: desce à casa do rei de Judá e anuncia-lhe esta palavra. E diz: ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que se assenta no trono de Davi, tu, os teus servos, o teu povo que entrais pelas portas. Assim diz o Senhor: executai o direito e a justiça, livrai o oprimido das mãos do opressor, não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva, não façais violência, nem derrameis sangue inocente nesse lugar, porque se dever cumprir essa palavra, entrarão pelas portas dessa cidade os reis que se assentarão no trono de Davi, em carros montados em cavalos, eles, os seus servos e o seu povo. Mas se não derdes ouvido essas palavras, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que esta casa se tornará em desolação. Percebam como estava o povo de Israel. O povo de Israel era um povo para ser um povo separado, um povo distinto, era o povo de Deus. E aqueles homens que estavam à frente de Israel, eram eles que levavam o povo a pecar. O logro, a injustiça, a opressão vinha de cima.
daqueles que deveriam proteger, daqueles que deveriam guardar, que deveriam ser os pastores de Israel. Olha o que diz o verso 13. Ai daquele que edifica sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se vale do serviço do seu próximo, sem paga e não lhe dá o salário, que diz, edificarei para mim casa espaçosa e largos aposentos, e lhe abre janelas e forra de cedros e apita de vermelhão. Reinará tu só porque rivalizas com ouro ou em cedro, com outro em cedro? Acaso teu pai não comeu e bebeu e não exercitou o juízo e a justiça? Por isso tudo lhe sucedeu bem? Julgou a causa do aflito e do necessitado, e por isso tudo lhe é bem. Porventura não é assim conhecer-me, diz o Senhor. Mas os teus olhos e o teu coração não atentam, senão para a tua ganância, e para derramar o sangue inocente, e para levar a efeito a violência e a extorsão. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá: não o lamentarão dizendo, ai meu irmão, ou ai minha irmã, nem o lamentarão dizendo, ai Senhor, ou ai a sua glória. Como se sepulta um jumento, assim o sepultarão, arrastá-lo-ão e o lançarão para bem longe, para fora das portas de Jerusalém. E lá no verso 23 diz assim: ó tu que habitas no Líbano e fazes os teus vinhos cedros, como gemerá quando te vierem as dores e as angústias, como que dá que está de parto. Percebam como o povo de Israel, ou seja, a sua liderança, se encontrava. Homens que deveriam exercer a justiça e o juízo, eles deveriam representar Deus na vida daquela sociedade, deveriam proteger, e o rei tinha esse papel de proteger, de cuidar do povo, porque na sua função ele representava o próprio Deus, que reinava sobre o seu povo, e eles deveriam expressar isso. Mas o que acontece? Eles estavam em franco pecado e completo distanciamento de Deus. E por isso o juízo veio sobre a casa do Senhor, como foi profetizado lá em Deuteronômios. E os motivos dessa opressão sofridas por Judá, vindo tanto da Assíria quanto dos caldeus, estava no fato do pecado dos reis de Israel. Abra 2 Reis, capítulo 24. Olha o que ele diz no verso 3, quando ele fala de Joaquim. Olha o que ele diz: com efeito isso sucedeu a Judá. O que sucedeu a Judá? Essas invasões, essas investidas dos caldeus, moabitas, amonitas, e consequentemente o desterro babilônico. Olha o que ele diz: com efeito sucedeu a Judá por mandato do Senhor, que o removeu de sua presença, por causa de todos os pecados cometidos por Manassés, como também por causa de todo o sangue inocente que ele derramou. Então, Judá, o povo de Deus, sofre por causa dos seus pecados, porque eles se desviaram do Senhor, da mais alta estrutura até o mais baixo, até o mais simples. Todos eles se desviaram do Senhor. E os pecados de Manassés, eles se estendem a toda a sua família. Olha o que diz 2 Reis, capítulo 21, verso 20 a 21. Abram aí. Diz assim, verso 20 a 21. Verso 19. Tinha Aminon 22 anos de idade como começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Mesulemete, e era filha de Aru e Jobá. Fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés seu pai. Andou em todo o caminho que andara seu pai, serviu os ídolos a que ele servira e os adorou. Assim abandonou ele o Senhor, Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Manassés é avô de Joaquim, e Joaquim é filho de Josias. E nessa configuração, Manassés é considerado o mais imoral de todos os reis de Israel. Percebam que os seus filhos, no caso aqui, Amon, ele segue as mesmas pisadas do pai.
Manassés foi uma liderança ativa na promoção de práticas pagãs assírias no meio do povo de Deus. E ele foi levado por isso, não por questões religiosas, mas por interesses políticos. E no momento ali do reinado de Manassés, houve um grande surto de paganismo envolvendo a disseminação de vários cultos mitológicos em seu reinado, que emanavam da população e dos centros culturais do Império Assírio. E o aspecto mais degradante desses cultos ali em Israel eram os sacrifícios humanos. E como Acais, antes dele, Manassés queimou os seus filhos como oferta no vale de Inom. Abram 2 Crônicas, capítulo 3, 33, versos de 1 a 9. O verso 6 vai falar sobre isso. Olha o que ele diz aqui: os maus atos de Manassés. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações de gentios que o Senhor expulsara de suas possessões diante dos filhos de Israel, pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. Ezequias é um rei que vive num período ali de Isaías. Ele é um rei que ele tem um coração que teme ao Senhor. E é um rei que busca o Senhor e, consequentemente, todo o povo o segue. Como rei, e provavelmente muitos seguiam pura e simplesmente por seguirem, a monarquia, mas ele foi uma influência positiva na vida do povo de Israel, um homem que temia o Senhor e colocou o seu coração em temer ao Senhor, pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia derribado, levantou altares aos Baalins e fez postes ídolos e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Para nós entendermos, o único lugar que o culto deveria haver era em Jerusalém, como Deus estabeleceu. Mas a gente sabe que quando na divisão do reino, Jeroboão, o que ele faz? Por causa de questões políticas, ele diz assim: nós vamos estabelecer um culto aqui. Para quê? Para que o povo não vá para Jerusalém e o seu coração se volte para aquele povo e ele perdesse o domínio sobre aquela nação, que foi separada ali em Roboão, por causa do pecado de Salomão. As 12 tribos, 10 tribos de um lado e as 2 tribos e meias de um outro lado. E Jeroboão fez essa tática: vamos fazer um culto de Israel aqui, semelhante ao que tem lá, porque se o povo for para adorar, eles vão abandonar o meu reinado, e vão voltar o seu coração para o rei de Israel, por questões políticas. E aí, por causa disso, o que eles faziam? Eles sacrificavam nos altos. E esse comportamento de sacrificar nos altos era um comportamento pagão. E muitas vezes eles estavam sacrificando ao Senhor naqueles lugares. E isso era abominação ao Senhor. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus, Manassés, nos 2 atos da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale de Inom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros e prosseguia em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa em Jerusalém que escolhi de todas as tribos, porém o meu nome para todo sempre, e não removerei mais o meu pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, toda a lei, os estatutos, os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel,
Percebam o quadro lá em Moisés e Josué, quando o povo está entrando na terra prometida, quando eles reafirmam a aliança, e Deus fala que eles seriam um povo que iriam levar o seu nome, um povo em que todos os dias olharem e dizer: esse é um povo sábio, um povo que tem leis sábias, que tem um Deus amoroso, que tem um Deus poderoso. E esse povo, por causa da influência pagã, por causa do contato com outros povos, por causa da sua desobediência, eles se tornaram piores do que aqueles povos que estavam ao seu redor. Esse registro de crônicas aqui a respeito de Manassés, ele vai enfatizar 3 aspectos degradantes do reinado de Manassés e que de uma certa forma continuaram. Em primeiro lugar, ele liderou uma reação contra as reformas instituídas pelo seu pai Ezequias, lá em 2 Reis, capítulo 18, versos de 1 a 6, abram aí. Olha o que diz a palavra do Senhor. No 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava Iba, e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera seu pai Davi. Removeu os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo os postes ídolos, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel queimavam incenso e lhe chamavam Neutzã. Confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Israel, de Judá, nem os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo, guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Tudo isso que Ezequias tinha feito, Manassés, seu filho, destrói, estabelecendo um culto pagão. E com isso, ele acelera o desenvolvimento pagão no país, instituindo uma pesada perseguição contra o partido dos profetas, que eram contra esse tipo de sincretismo estabelecido por ele no meio do povo de Deus. E ele enche de sangue inocente, ou seja, ele mata os profetas à espada. Abra 2 Reis, capítulo 24, versos 3 e 4. Olha o que ele diz aqui. Com efeito, isso sucedeu a Judá por mandato do Senhor, que o removeu da sua presença por causa de todos os pecados cometidos por Manassés, como também por causa do sangue inocente que ele derramou, com o qual encheu a cidade de Jerusalém. Por isso o Senhor não o quis perdoar. Lá em Jeremias, capítulo 2, verso 30, olha o que ele diz: em vão vos castiguei os vossos filhos, eles não aceitaram a minha disciplina, a vossa espada devorou os vossos profetas, como leão destruidor. Esse era o contexto de Israel ali, no momento em que Abacuque exerce o seu ministério em Judá. A literatura rabínica diz que Manassés foi ainda mais perverso do que Acais, e que foi ele que matou Isaías, cerrando-o pelo meio. Quando Josias, o seu sucessor, ele sobe ao trono, Judá tinha uma necessidade suprema de um avivamento religioso. Que é isso que acontece. Abram 2 Reis, capítulo 23, verso 26. Olha o que diz a palavra do Senhor. Do verso 24 ao verso 28, nós estamos vendo aí a piedade de Josias. Josias é filho de Manassés, um dos filhos de Manassés. Ele teve um irmão, Amon, se não me engano, que subiu ao trono, como nós lemos, mas por pouco tempo. Ele foi levado cativo. E Josias assume o seu lugar. Ele tinha 22 anos, Josias tinha 8 anos nessa época. E é interessante porque nós vamos ver que eu acho que Josias foi influenciado
pelo exemplo de Manassés, pelo bom exemplo de Manassés, porque Manassés veio se arrepender e o Senhor, pela sua misericórdia, restituiu o seu reinado. Um homem como esse, que praticou todas essas abominações. Mas nós vamos chegar lá. Abra aí 2 Reis capítulo 23, verso 26. Não obstante, o Senhor não desistiu de furor da sua grande ira com que ardia contra Judá, por todas as provocações com que Manassés o tinha irritado. Percebam que no verso 24 ao verso 28 ele vai falar da piedade de Josias. Aboliu também Josias os médios, os feiticeiros, os ídolos do lar e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Uquias acharam na casa do Senhor, abominações que seus pais fizeram. Antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e toda a sua alma e todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. Não obstante, ou nada obstante, o Senhor não desistiu do furor da sua grande ira. É interessante porque ele fala da piedade de Josias, tá? Do homem que colocou o seu coração para andar nos caminhos do Senhor, mas o Senhor não tinha esquecido do grande mal que o povo tinha feito, e de uma certa forma ele aplaca, ele retarda a sua ira. Por causa de todas as abominações que foram feitas anteriormente, a ira do Senhor é derramada sobre o seu povo. Porque não era somente os reis, era o povo também. A degradação moral era tão grande e o culto pagão era tão intenso, nós vamos ver isso mais adiante, que as pessoas, elas iam nos altos sacrificar e se prostituir, porque os sacerdotes desses altos, eles eram prostitutos cultuais, homens e mulheres, e essas pessoas iam se prostituir, e esse tipo de prostituição, esse tipo de culto era um culto à fertilidade e à prosperidade, à bênção. Eles se prostituíam, iam lá, prostituíam com aqueles homens e aquelas mulheres e voltavam para adorar o Senhor. Essa era a degradação em que o povo de Deus se encontrava, a situação deprimente que o povo de Deus se encontrava. E aí o castigo veio, e veio não somente, como eu falei, por causa dos reis de Judá e de Israel, mas por causa da própria condição do povo. Após as reformas de Josias e depois da sua morte, o povo não foi fiel ao Senhor. Eles voltaram às práticas pagãs dos povos vizinhos. E essas reformas feitas por Josias, elas não tiveram um efeito suficiente, profundo, nem em sua família, nem no povo. E logo depois da sua morte, eles voltam a apostatar. Abacuque profetiza em Judá depois da morte de Josias. Nos próximos 22 anos, depois da morte de Josias, seus sucessores eram Joaquim e Zedequias, que reverteram as reformas do seu pai, e avô Josias, e praticaram o mal diante do Senhor. Abra 2 Crônicas, capítulo 36, verso 5. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Crônicas 36, verso 5. Tinha Joaquim a idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez ele que era mal perante o Senhor seu Deus. Verso 11. Tinha Zedequias, o seu sucessor, a idade de 21 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor seu Deus, e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. A ilegalidade, a injustiça dominaram esses reinados, esse reinado de 11 anos de cada um deles. E quais eram as práticas do povo de Israel? Diante, como nós já vimos,
como consequência da influência pagã, assíria, o sincretismo religioso se instala no reinado de Manassés. E o profeta Isaías, ele menciona isso, essa situação, lá em Isaías capítulo 2, verso de 6 a 8. Diz assim: pois tu, Senhor, desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque os seus se encheram da corrupção do Oriente, e são agoreiros como os filisteus, e se associam com filhos estranhos. A sua terra está cheia de prata e ouro, e não tem conta os teus tesouros. Também está cheia de cavalos, e seus carros não têm fim. Também está cheia a terra de ídolos, adoram a obra de suas mãos, aquilo que seus próprios deuses fizeram. A religião popular de Judá tornou-se uma mistura de cultos assírios babilônicos, o baalismo cananeu, que era o culto à fertilidade, onde as pessoas, nesse culto à fertilidade, eles tinham relações sexuais com esses sacerdotes desses templos, homens e mulheres, e essas coisas se misturaram com o culto a Yahvé. E o Ezequiel, abra o Ezequiel capítulo 8, Ezequiel capítulo 8, ele mostra um quadro bem vívido da condição espiritual do povo de Deus. Olha o que ele diz: no sexto ano, no sexto mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa, e os anciãos de Judá, assentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei, e eis uma figura como de fogo, desde os seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como um resplendor de metal brilhante. Estendeu ela dali uma semelhança de mão, e me tocou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Eis que a glória do Deus de Israel estava ali, como a glória que eu vira no vale. Ele me disse: filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para o norte, e eis que lá do norte, à porta do altar, estava a imagem dos ciúmes, à entrada. Disse-me ainda: filho do homem, vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, pois verás ainda maiores abominações. Ele me levou à porta do átrio, olhei, e eis que havia um buraco na parede. Então me disse: filho do homem, cava naquela parede. Cavei na parede, e eis que havia uma porta. Disse-me: entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi, eis toda forma de répteis e de animais abomináveis, e todos os ídolos da casa de Israel pintados na parede em redor. 70 homens dos anciãos da casa de Israel, como Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário, e subiu o aroma da nuvem de incenso. Então me disse: fiste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um as suas câmaras pintadas de imagens, pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Disse-me ainda: tornarás a ver maiores abominações que eles estão fazendo. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está no lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz, é uma deusa. Disse-me: vês aqui isto, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas. Levou-me para o átrio dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo, com o rosto para o oriente, adoravam o sol, virados para o oriente. Então me disse: vês, filho do homem, a casa é coisa de pouca monta para a casa de Judá, ao fazerem eles as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me. Eles a chegar o ramo ao seu nariz, pelo que também eu extrarei com furor. Os meus olhos não pouparão, nem terei piedade, ainda que me gritem os ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Essa era a condição do povo de Israel. O povo adorava no templo e adorava aos deuses. O templo se virou um local de adoração pagã e idolatria incontrolável. E esse era o povo de Deus. Oséias, profetizando para Israel, nos tempos do rei Uzias, nos mostra como o povo andava em idolatria e uma sensualidade desenfreada. Abra aí Oséias capítulo
capítulo 4, versos de 4 a 14. Diz assim: todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes, as quais acusa. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta consigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Quantos mais esses se multiplicavam, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade tem ele desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento, e lhe darei o pago das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. A sensualidade, o vinho, o mosto, o entendimento. O meu povo consulta o seu pedaço de pau, de madeira, e a sua vara lhe dá resposta, porque o espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus, sacrificaram sobre os cimos dos montes, queimaram incenso sobre os outeiros debaixo do carvalho, dos choupes, dos terebintos, porque a boa sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituíram e as vossas noras adulteraram. Ele está falando aqui do culto pagão, em que as pessoas iam e tinham relações sexuais com esses sacerdotes. Não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque os homens mesmos se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais, sacrificam, pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Essa era a situação do povo de Deus. Uma situação deprimente por causa do pecado. Porque eles não guardaram a aliança do Senhor. Abacuque, quando ele exerce o seu ofício em Jerusalém, ali na tribo de Judá, Israel, as tribos do norte, já haviam sofrido o desterro assírio, já haviam sido dizimadas. E não só isso, 135 anos depois, Judá é levado cativo para o exílio. E nesse tempo em que Abacuque profetiza, a Assíria já havia recebido em troca da mão do Senhor aquilo que ela havia feito a Israel, com as suas abominações, com a influência do seu pecado e com a destruição imprimida no povo de Deus, que veio da mão do Senhor. Eles já haviam recebido a retribuição, e essa retribuição veio dos caldeus, da Babilônia. No 9º ano do reinado de Oséias, Israel é deportado para a Síria, como é descrito lá em 2 Reis, capítulo 18, verso 9 a 12, ele diz assim: no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, Judá, Oséias, Israel, subiu Salmanéser, rei da Síria, contra Samaria e a cercou. Ao cabo de 3 anos foi tomada. Sim, no ano 6º de Ezequias, que era o 9º de Oséias, rei de Israel, Samaria foi tomada. O rei da Síria transportou Israel para a Síria e o fez habitar em Alá, junto a Abó e ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos, porquanto não obedeceram à voz do Senhor seu Deus. Antes violaram a sua aliança, e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, não ouviram, nem o fizeram. Nesse contexto, para Abacuque, a Babilônia era um inimigo sempre presente. Percebam pelas leituras ali, que antes do desterro babilônico, antes da Babilônia entrar em Judá e dizimá-la, já havia um cerco, já havia um poderio, já havia uma opressão. E a revelação que Deus dá a Abacuque é que ele usaria
nação, que Abacuque considerava uma nação mais perversa de Judá, do que Judá. O Senhor revela que por meio dessa nação perversa, Deus iria atacar e punir Judá. Abra aí Abacuque. E isso o deixa perplexo. É o que a gente vê dos versos 12 a 19, no capítulo 1, quando ele diz: tu és puro aos teus olhos, não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar. Por que, pois, toleras o que procedem imperfeitamente, calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Num primeiro momento, o que acontece? Abacuque pergunta para o Senhor assim: Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo em Israel? O juízo é distorcido, a lei se afrouxa, a impiedade está presente. Por que que o Senhor não faz nada? Por que que essas coisas estão acontecendo? Ele pergunta, e a atitude dele é uma pergunta assim, não é uma pergunta querendo questionar, pura e simplesmente, mas poder entender por que que Deus não exercia sobre aquela nação juízo. E o que na realidade ele estava esperando era livramento. E a resposta do Senhor é que ele ia fazer uma obra maravilhosa, e essa obra passava pela disciplina dele no meio do seu povo. E é interessante porque, por causa da situação, de acordo com a situação em que nós nos encontramos, uma disciplina é aplicada. Às vezes a disciplina é dura demais, porque a situação em que nós nos encontramos é uma situação muito ruim. Às vezes é uma disciplina mais branda, mas às vezes a mão pesada, a mão do Senhor pesa, e pesa por causa dos nossos pecados. Mas percebam que isso aqui que está acontecendo com o povo de Deus faz parte do pacto que Deus fez com o seu povo. Era dessa maneira que Deus iria purificar aqueles que são seus e trazer juízo sobre aqueles que não se arrependiam do seu pecado. O livro de Abacuque é um diálogo entre o profeta e Deus. Abacuque vai se queixar 2 vezes ao Senhor, e 2 vezes ele vai obter resposta. E o problema levantado pelo profeta é que Deus não julgou a perversidade de Judá. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás, gritarei violência e não salvarás? Porque me mostra iniquidade e me fazes ver opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio suscita. Ele não julgou a perversidade de Judá. Nesse caso aqui, é Deus e não o povo o objeto de censura do profeta. Ele quer saber por quê. E o pecado de Judá é tão evidente, tão atroz, que o profeta reclama com respeito à justiça. E o julgamento que ele roga é duplo. Ele quer vingança contra os perversos, ou seja, mais adiante contra a Babilônia e os ímpios de Judá, e a defesa dos justos. E o panorama da violência, anarquia, opressão com que se incomoda o profeta vão caracterizar esse reinado infeliz de Joaquim. E aí nesse diálogo nós temos o primeiro problema. Por quê? Porque Abacuque ele é frustrado pelo adiamento aparentemente interminável do julgamento de Deus. Enquanto que toda a vitalidade remanescente da reforma de Josias estava sendo minada pela corrupção dos líderes da nação. E a resposta de Deus ao profeta é que os babilônicos iriam julgar Judá pela sua perversidade. E essa resposta é uma resposta surpreendente, porque, em geral, a queixa do profeta seria respondida com uma promessa de livramento, mas aqui o livramento vem na forma de um exército babilônico dos caldeus. E a descrição que o profeta faz da sua rapidez, das suas estratégias, mostra o terror que as tropas
de Nabucodonosor impunham às suas vítimas naquele tempo. Deus iria empregar essa nação não santa de habilidade e selvageria para julgar o seu povo. E essa resposta suscita um segundo problema para Abacuque. Como um Deus justo poderia empregar homens perversos para castigar pessoas mais retas do que eles? É o que você vê aqui do verso 12 ao verso 17, do capítulo 1. E a resposta de Deus vai propor uma questão ainda mais aflitiva. O profeta estava consciente das faltas de Judá, mas quaisquer que fossem os padrões de seus compatriotas, em especial aquele núcleo dos homens mais retos, eles não poderiam ser comparados aos babilônicos. E ele estremece diante da ideia de Judá e Jerusalém serem impiedosamente destruídos pelos babilônicos. E nessa questão, Abacuque não duvidava da soberania de Deus sobre a nação inimiga, mas isso dava forma a um problema. Como Deus justo poderia se refrear de intervir numa situação como essa? E aí a resposta vem no capítulo 2. E essa resposta apazigua a honesta procura pela verdade. Uma vez que a preocupação dele, o questionamento dele não é vão, nem é pretensioso ao ponto de se intrometer em questões divinas, dizendo aquilo que Deus deveria fazer. E Deus o responde lá no capítulo 2, verso 4, dizendo que o remanescente justo seria preservado. Ele diz assim: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. O pensamento básico desse verso é a conduta de que cada grupo determina o seu destino. Os babilônios fracassam e os justos vivem pela fé, porque eles vão receber da mão de Deus a paga dos seus pecados. E o verso 4 vai dar a ideia da fidelidade e confiança. Os justos confiam em Deus em toda e qualquer situação. A resposta continua em forma de um cântico de motejo com os povos oprimidos, sendo zombados, os povos oprimidos zombando os seus opressores. E ele mostra que a destruição da Babilônia está selada, dos versos 6 ao verso 19. E aqui nós vemos destacado a lei da retribuição divina. Os babilônicos serão pagos na mesma moeda da sua perversidade. E é muito interessante isso aqui com aquilo que nós estamos vendo em Provérbios. O profeta Abacuque vai dizer assim: na sua ira, lembre-se da sua misericórdia. E um dos pecados de Babilônia, ao entrar, executar o juízo de Deus sobre o povo de Deus, foi o prazer que eles tiveram. Eles tiveram um prazer em fazer isso. Em momento algum, eles tiveram o temor de Deus na execução do seu juízo. Nem podiam, né? Eram homens ímpios. E aí ele vai mostrar que a causa da Babilônia está perdida. Não só porque eles eram perversos, mas porque os deuses deles eram impotentes. E contrastando com isso, Deus governa a terra a partir do templo celestial e ordena que todos se calem diante dele, até mesmo o profeta. Quando ele diz assim, lá no verso 20, o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se dele, diante dele, toda a terra. Mostrando a soberania de Deus e o controle dele sobre todas as coisas. E esse versículo ele vai trazer consolo e reprimenda ao profeta.
Consolo porque ele é confrontado pessoalmente com o soberano do universo, com a soberania do universo. E reprimenda porque ele, como profeta reclamante, está incluído em toda a terra e ele deveria se render ao senhorio de Deus, aquilo que Deus estava fazendo. E diante disso nós temos a resposta do profeta no capítulo 3. Ele responde ao programa divino para salvar um remanescente justo e enviar os problemas contra os opressores. Ele atende à resposta de Deus, inclusive essa revelação pessoal da soberania divina, com uma confiança na capacidade divina de Deus resgatar o seu povo. O profeta tem a visão renovada dos altos salvadores de Deus, e isso desperta coragem em Abacuque, enquanto ele espera o ataque inimigo. E a invasão, ela significava devastação e privação, mas a fé do profeta era sólida e inabalável. E como o apóstolo Paulo aprendeu a experiência do contentamento divino em qualquer situação, pois viu o Deus vivo, ele encerra o livro confessando a confiança no Deus da aliança. Deus mostrou a Abacuque que o juízo de Judá, ainda que severo, não seria total, e reafirma a promessa de poupar um remanescente para levar a missão redentora e servir de base para uma nação renovada. O desespero do profeta Abacuque pelo destino dos fiéis, lá no capítulo 1, verso 13, evocou a promessa de que eles sobreviveriam a esse temível dia. Como vemos lá no capítulo 2, verso 4, o justo viverá pela fé. E a base da sua sobrevivência seria a fidelidade, a dependência e a fidedignidade do povo de Deus. Esse livro é incrível nesse sentido, em que Deus mostra a Abacuque como ele trata o pecado no meio do seu povo, como ele traz o juízo no meio do povo da aliança. E dentre esse povo que se distanciou de Deus, você tinha ali o remanescente santo que também sofria, agonizava como profeta pelo pecado, do pecado do povo, mas também era tomado por esse pecado, era influenciado por ele. E o que nós vemos aqui é o que foi dito lá em Deuteronômio. Um Deus misericordioso que não se esquece do seu povo. Deuteronômio 30. E nós vemos isso na vida de um dos piores reis de Israel. Eu acho que o que aconteceu com Manassés acontece com o povo. A gente viu as abominações de Manassés e o seu completo distanciamento de Deus ao ponto de sacrificar os seus filhos. Mas olha o que 2 Samuel capítulo 7, verso 14 a 16 fala. Samuel falando para os descendentes de Davi: eu lhe serei por pai, e ele me será. 2 Samuel 7, 14 a 16. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos dos homens, mas a minha misericórdia se não apartará dele. Como a retirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. E é interessante porque essas promessas são feitas em Cristo. Deus não ia abandonar o seu povo, apesar dos seus pecados. E Ele mostra a sua graça na vida de Manassés. O cativeiro que Manassés sofreu trouxe arrependimento diante de Deus, e Deus aplicou sua misericórdia a ele.
Abra 2 Crônicas, capítulo 33. Segunda Crônicas, capítulo 33. Olha o que diz a palavra do Senhor, nos versos 1 a 9, ele fala dos atos perversos de Manassés e de suas abominações. Diz assim lá no verso 4, edificou altares na casa do Senhor. Verso 5, também edificou altares a todo o exército dos céus nos atos da casa do Senhor. Verso 6, queimou seus filhos como oferta no vale de Inom, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguia em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi a Salomão, seu filho: nesta casa de Jerusalém que escolhi todas as tribos de Israel, porém o meu nome para sempre. Verso 9, Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. E aí nos versos 10 a 17, nós vemos a palavra do Senhor falando do cativeiro e das consequências desse cativeiro, que trouxe arrependimento diante do Senhor de Manassés, desse homem que a Escritura está retratando aqui. E Deus usou de misericórdia para com a casa de Davi. Manassés se arrepende, e nós sabemos que o arrependimento é fruto do quê? Da concepção do coração de Manassés, das suas elucubrações teológicas, ou do entendimento que ele deve se arrepender e se voltar para o Senhor? Ou nós não entendemos que, como diz a Escritura, o arrependimento é um dom de Deus? E por que agir na vida de um homem como esse, fazendo-o arrepender? Senão, pela graça e pela misericórdia da aliança que Deus estabeleceu com o seu povo. Por que o juízo na vida de Manassés trouxe frutos? Porque ele era um filho da promessa. Olha o que diz aqui: falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre ele os príncipes do exército do rei da Síria, os quais o prenderam, Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disso, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale da entrada. Também pôs chefes, tirou, verso 15, da casa do Senhor, os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificaram no monte da casa do Senhor em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Mas a influência dele negativa foi tão nefasta que o povo ainda continuava sacrificando nos altos. O livro de Abacuque, ele vai falar da graça de Deus e da sua misericórdia, que é estendida a um povo como nós, rebelde por natureza, desprovido de entendimento. E ele fala de um Deus soberano que trabalha para aquele que nele espera, justificado pela fé em Cristo Jesus. Vamos orar.